Queridos, a graça e a paz a todos. O texto que eu tenho para compartilhar com vocês está em Ezequiel 16. Ezequiel capítulo 16. Minha palavra de gratidão, irmão Gilberto, a família Alves, pastor da igreja, por nos convidar para aqui estarmos. A minha proposta nessa noite é falar sobre processo de adoção. Obviamente que eu não vou tratar aqui de processo de adoção numa perspectiva legal, jurídica. Não vou falar aqui dos trâmites complexos que envolvem o processo de adoção de uma criança. Quando eu me refiro a processo de adoção, eu vou abordar essa temática numa perspectiva espiritual. Eu cuido que hoje é dia de nós olharmos pelo retrovisor. E o retrovisor, ele serve para nos situar dentro de um contexto, numa pista. E todos nós aqui temos um contexto no qual fomos formados espiritualmente. O texto que eu tomo como base fala do estado em que essa criança, claro que metaforicamente, se encontrava. Mas antes de ler esse texto, eu cuido que é necessário fazermos uma espécie de recapitulação. João capítulo 1, podem ficar em Ezequiel 16. João capítulo 1 fala desse processo de adoção. O texto diz que ele veio para o que era seu. Então havia um projeto para um público específico. Que, obviamente, nesse caso, nós não éramos os primeiros da lista. Sim ou não? Ele veio para o que era seu. Detalhe: os seus não o receberam. Abre-se aqui um processo de vacância. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, esse contudo faz toda a diferença entre quem você era e quem você é hoje. Porque lembre-se, você não era o primeiro da lista. Diga comigo, eu não era o primeiro da lista. Agora, olha o que acontece com quem não é o primeiro da lista. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Existe ou não um processo de adoção aqui? Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que Deus nos predestinou para sermos filhos por adoção. Ezequiel capítulo 16, e aí eu gostaria que você caminhasse comigo na leitura do texto.
verso 1. Veio a mim esta palavra do Senhor: Filho do homem, confronte Jerusalém com as suas práticas detestáveis. Isso aqui é o que nós chamaríamos, numa linguagem popular, de lançar em rosto. E diga assim: assim diz o soberano Senhor a Jerusalém. Sua origem e seu nascimento, está falando da origem. Está situando a criança, porque aqui é a história de uma criança, figura de Jerusalém. A Bíblia, ela utiliza algumas figuras de linguagem para trazer para perto de nós o pensamento de Deus. De outra forma, não seria possível captar, compreender aquilo que se passa na mente de Deus. E lembre-se, nós só conhecemos a Deus porque Deus se permite ser conhecido. Se Deus não quisesse, e não é porque Deus tem algum tipo de trauma conectado ao passado, mal resolvido, Deus, na verdade, não precisa de ajuda, de terapia. Com todo respeito a quem faz terapia, não estou aqui de forma nenhuma criticando, de maneira nenhuma. Existem problemas na alma humana que precisam serem acompanhados, inclusive por profissionais. E não há nenhum problema nisso. Não é essa a perspectiva que eu estou enfatizando. O que eu estou dizendo é que Deus não precisa, de forma nenhuma, do meu culto, da minha adoração, como que, para que Ele se autoafirmasse, Ele precisasse disso. Deus continua sendo Deus, eu aceitando ou não. A Bíblia diz, no livro de Salmos 14, que o tolo diz em seu coração, não a Deus. A pergunta é, o fato de alguém não acreditar em Deus vai tornar inexistente a sua existência? Claro que não. Deus vai continuar existindo independente da minha crença, da sua crença. Jesus tinha uma forma de pregar que qualquer pessoa entenderia. Por quê? Ele partia de um ponto comum. Eu vou chegar no texto. Ele partia de um ponto comum, sempre estabelecendo um ponto de contato onde a pessoa estava. Por exemplo, João capítulo 4, a mulher vem buscar água. O que Jesus pede para ela? O que Jesus pede para ela? Água. Ele começa no ponto onde ela está. Deus nunca vai começar com você a partir de uma realidade para a qual você não tem o menor entendimento. Então ele utiliza figuras para fazer com que nós entendamos. E aqui a figura é de uma criança. E qual é o estado dessa criança? Versículo de número 4. Seu nascimento, está falando do nascimento dela. Foi assim. Aí ele começa a fazer uma recapitulação. Como foi que essa criança nasceu? Sua origem e seu nascimento foram na terra dos cananeus. Seu pai era um amorreu e sua mãe era um hitita. Tem ou não tem uma família? Sim ou não? Tem um pai, uma mãe e uma criança. E o seu nascimento foi assim. No dia em que você nasceu, o seu cordão umbilical não foi cortado. Aqui começa o problema familiar. Nem o cordão umbilical cortaram. Tem ou não tem um problema aqui? Você não foi lavada com água para que você ficasse limpa.
Não foi esfregada com sal, que era um processo de asepsia, porque naquela época em que o texto foi escrito, não havia os padrões de asepsia que existem hoje. Vamos lembrar que o texto é escrito dentro do Oriente Médio, não é escrito no Ocidente, nem no Brasil. Não foi esfregada com sal, nem enrolada em panos. Então, essa criança aqui já começa a vida com um processo de rejeição. Ninguém olhou para você com piedade, nem teve suficiente compaixão para fazer nenhuma dessas coisas por você. Ou seja, o básico do qual você precisava, você não teve, logo que nasceu. Ao contrário, você foi jogada fora. Em campo aberto. Ou seja, o pai e a mãe queriam se livrar mesmo do menino. Que no caso aqui é uma menina. Pois no dia em que você nasceu, você foi desprezada. Está lá a menina, jogada a campo aberto. Então, aí aparece um personagem na história. Que é esse personagem aqui que faz toda a diferença na vida de quem tem um encontro com Deus. Dinheiro não muda, fama não muda, mas aí o texto diz que alguém vai passando. Então, passando por perto, vi você. Quem viu? Deus. Deus ia passando e viu você. Em que estado você estava? Aí ele vai descrever. Porque isso aqui é uma conversa franca. Papo reto. Para doer na consciência. De que você é o que você é hoje, não é por mérito próprio. Eu não estou falando de meritocracia. Eu estou falando de bondade, de graça de Deus. O que você é hoje é objeto da bondade, da graça, da misericórdia de Deus. Então, passando por perto, vi você se esperneando em seu sangue. Jogaram. Eu lhe disse, ninguém quer. Ninguém quer. Jogaram fora. E agora? Eu ia passando e disse, viva. Ou seja, você tinha todas as circunstâncias favoráveis para morrer. Aí Deus ia passando e lhe viu. E disse, não vai morrer, vai viver. Você não era nem para estar aqui hoje. Você não era nem para ter família. Você não era nem para ter um emprego, uma carreira profissional. Porque ninguém lhe queria. Jogado às traças. Em campo aberto. Aí entra o processo de adoção. Olha o que é que ele faz. Eu a fiz crescer como uma planta no campo. Quer dizer, o pai não quis, a mãe não quis, não deram banho, não esfregaram, não fizeram asepsia, estava envolta no sangue, a céu aberto, ia morrer, mas eu quero. Então, tudo que os outros não fizeram, que era necessário ser feito, Deus fez. Eu a fiz crescer como uma planta no campo. Você cresceu, se desenvolveu, porque todos nós precisamos psicologicamente de muita coisa. Mas uma dessas coisas é o afeto, é o carinho, é o afago, é o abraço, é o olho no olho e escutar do papai e da mamãe, eu te amo.
Pode não ter um presente no dia do aniversário, mas um abraço e dizer eu te amo, você é importante. Isso constrói laços afetivos que nem a morte pode tirar isso de nós. O que leva você no dia do sepultamento do seu pai e da sua mãe a estar aqui na igreja, com lágrimas nos olhos, não é a fortuna que ele construiu, mas é o conceito subjetivo do amor, do carinho, do abraço, do afeto, da compreensão, do ombro amigo. Eu a fiz crescer, você cresceu, se desenvolveu e se tornou a mais linda das joias. Aí aqui ela começa a entrar no processo da puberdade, adolescência, porque os seios começam a crescer. Está no texto. Seus seios se formaram e o seu cabelo cresceu, mas você ainda estava totalmente nua. Mais tarde, quando passei de novo por perto, olhei para você e vi que já tinha idade suficiente para amar. Ela amadureceu. Então estendi a minha capa sobre você e cobri a sua nudez. Fiz um juramento e estabeleci uma aliança com você, palavra do soberano Senhor, e você se tornou minha. Olha o que foi que Deus fez. Eu lhe dei banho. Você já parou para refletir quem era você antes de estar na igreja? Quem era que te aguentava? Aí Deus lhe deu banho com água, lavou, limpou o seu sangue e a perfumou. Vai percebendo aí o processo de mudança entre estar jogada a campo e a céu aberto e agora limpinha, cheirosinha, perfumada. Veja se isso não é a figura do que Deus fez com a vida de muitos aqui. Aí agora vem os cuidados. Pus-lhe um vestido bordado, porque isso aqui é coisa de mulher. Mulher gosta disso aqui. Vestido bordado, sandálias de couro, para quem estava a ponto de morrer. Isso aqui as irmãs gostam. E a cobri com roupas caras. Sai um aleluia aí? Adornei-a com joias. Pus braceletes em seus braços e uma gargantilha em torno de seu pescoço. Ele está enfeitando ela. Dei-lhe um pendente, pus brincos em suas orelhas, uma linda coroa em sua cabeça, e assim você foi adornada com ouro e prata. Suas roupas eram de linho fino, tecido caro, pano bordado. Sua comida, fala da comida dela. Sua comida era a melhor farinha, mel de azeite, de oliva, e você se tornou muito linda e uma rainha. Pergunto, tem ou não tem diferença? Agora vamos fazer uma aplicação para o plano espiritual. Você lembra onde era que você estava no dia em que você aceitou Jesus? Lá naquele botequim, naquele boteco? Quantas e quantas pessoas hoje são pregadores do Evangelho ou pregadoras do Evangelho que foram encontradas? Porque o texto diz que, passando ele, viu. Naquela noite fatídica que ia tragar a sua vida, Deus ia passando e disse: eu quero para mim.
E você só não morreu porque o propósito e o projeto de Deus é muito maior. Só tem um detalhe. Nós não podemos entrar pelo caminho da ingratidão. Porque essa menina aqui, que é uma figura de Jerusalém, vai entrar pelo caminho da ingratidão. Eu não quero entrar porque o capítulo é 63 versos, eu não tenho condição de ir até o versículo 63. E a conversa de Deus conosco hoje é: não seja ingrato. Porque o fôlego que você respira, pesquisadores da Universidade de Campinas fizeram uma pesquisa sobre o ar que nós respiramos e tentaram mensurar o valor do oxigênio que você respira diariamente. Se você tivesse que pagar o ar que você está respirando agora, os seus pulmões fazendo esse processo de troca de gases, você teria que desembolsar diariamente. Eu não estou falando por mês, não estou falando por semana, não estou falando anualmente, estou falando diariamente. Se você tivesse que desembolsar por dia para pagar o ar que você respira, você teria que desembolsar diariamente $70 mil. Eu pergunto, quem estaria vivo aqui? E Deus lhe dá de graça. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Sentimento de gratidão. Você tem um sistema digestivo que funciona perfeitamente bem, do palato ao reto. Se abrir você e colocar o seu sistema digestivo numa reta, vai dar 9 metros de sistema digestivo. E tudo funciona perfeitamente bem. Quando sair daqui, você vai para uma pizzaria ou para uma churrascaria, vai comer uma bela picanha. Será que dá para comer? Não dá não. Picanha hoje em dia não dá não. Me ajude, pastor. Não estique a baladeira não, porque picanha não dá não. Uma pizza ainda vai. Você vai fazer a sua refeição, a sua boca, os seus dentes, superiores e inferiores, vão fazer um processo involuntário de trituração de alimento. A sua língua vai empurrar para dentro. Vocês já se engasgaram? É quando algum alimento entra pela epiglote. Aquilo ali, ela expelindo para fora. Se pegar você com a barriga cheia depois de uma feijoada e colocar de cabeça para baixo, a feijoada não desce. Sabe por quê? Porque Deus construiu você de forma perfeita. E como disse o Elisaque, você não é obra do acaso. Por isso o salmista no Salmo 139 diz que Deus nos criou de forma terrível. Cada coisa dentro do seu devido lugar. Ele diz que Deus entreteceu fio por fio. Ou seja, você é um projeto de Deus que teria tudo para dar errado, sem Deus. As feras iam lhe comer vivo. Mas Deus ia passando e disse: viva. Fica de pé comigo. Alípio.
Eu quero concluir a minha reflexão convidando você a ser mais grato pelo que Deus fez na sua vida. Olhe para esse ambiente aqui. Agora faça uma comparação entre esse ambiente e o ambiente onde você estava. Por isso o poeta diz assim: quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Vai ali, meu. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Cante. Regozije desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal. Ele estendeu. Cante com a alma agora, cante. Cante. Quando Ele estendeu sua mão para mim. Oh, aleluia! Ele estendeu sua mão para mim. Pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Só o teclado. Eu estou concluindo. Mas eu quero fazer um convite. Aquelas pessoas que possivelmente foram afetadas na sua infância. E eu não quero aqui entrar nos detalhes, mas só Deus sabe como é que você está por dentro. Mas este aqui não é outro lugar a não ser o lugar onde Deus trata os nossos traumas, as nossas almas. Talvez a família não seja a ideal. Talvez você nunca tenha recebido do seu pai, da sua mãe, da sua família, uma palavra de incentivo, de estímulo, que é tão importante no processo de crescimento e de formação. Mas aí o profeta diz: pode a mãe, existe uma relação mais íntima entre duas pessoas do que entre uma mãe e um filho? Não. Mas o texto diz: pode uma mãe esquecer-se dos seus filhos? Pode. Mas o profeta brada e diz: eu jamais me esquecerei.
Você pode não ter tido o afago, o abraço de quem geneticamente deveria lhe dar. Mas hoje você tem um pai. Meu Deus! Um pai que lhe entende. E ele entende as motivações mais íntimas. Aquilo que muitas vezes nós julgamos certo e errado, Deus sabe exatamente por que determinada coisa aconteceu. Por que não deu certo? Eu não posso terminar essa ministração sem fazer esse convite. Deus tem o melhor para você. E enquanto nós oramos e adoramos, você pode sair do seu lugar e vir ao altar, entregar a sua vida àquele que conhece as causas, as razões. Escute, você nunca vai surpreender Deus. Deus nunca vai olhar para você e dizer assim: poxa, que é isso, cara? Esperava isso de todo mundo, menos de você. Não. Você não vai decepcionar Deus. Porque Deus conhece o seu passado, conhece o seu presente, conhece o seu futuro. E diz o profeta Jeremias: eu sei os pensamentos que tenho acerca de vós. Ei! Ele tem um caminho na tormenta. Pode não fazer sentido, mas Ele tem o controle absolutamente de tudo. Enquanto eles adoram, você pode sair do seu lugar. E nós iremos orar por você, pela sua vida. Cante. Tá chorando porque você cante a Ele, cante. E cuidar de você e jamais esquecer. Ele sabe de tudo que você está passando. E mandou te dizer que o quê? Que Ele está cuidando. Cuida! Faz a reflexão. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Súbia! Lembra de todos os livramentos que você já passou. Diga! Era pra você. Era não. Aleluia. Mas Deus falou assim. Cante. Disse aí vou levantar. Aleluia. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Canta. Não chores. Quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, não chore. Você não dorme. Levanta, levanta. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Diga bem forte. Deus mandou